Olá, seja bem-vindo para mais um encontro da nossa Jornada da Mente, conhecendo a mente, o nosso 14º dia. Eu sou o padre José Vidalvino, psicoterapeuta, e hoje eu quero falar sobre um dos exercícios mais importantes dentro do processo de autoconhecimento. Nos vídeos anteriores, aprendemos que existe um diálogo acontecendo dentro da nossa cabeça. E este diálogo ele acontece às 24 horas do nosso dia. Descobrimos também que essa conversa, ela influencia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas decisões, a forma como passamos a enxergar a vida, a nós mesmos. Vimos o quanto o nosso diálogo interno é poderoso, o quanto ele influencia nas nossas tomadas de decisões, o quanto interfere na construção da nossa identidade e a buscar as principais respostas ou não. O problema é que a sua maioria acontece de forma inconsciente. Por isso, hoje eu quero convidar você a dar um passo além. Quero te ajudar a conseguir identificar quem está falando dentro da sua cabeça. Sim, porque nem todas as vozes interiores nascem do mesmo lugar. Às vezes, quem fala é a razão, o eu consciente. Em outros momentos, quem fala é a emoção, o eu emocional. Às vezes, é o ego tentando assumir o comando, o controle. Em alguns momentos muito especiais, conseguimos ouvir a voz do nosso eu espiritual. E quando aprendemos a identificar essas vozes, deixamos de viver do piloto automático e passamos, assim, a escolher conscientemente qual delas queremos seguir. E para te ajudar, eu vou usar uma metáfora aqui, mas que também essa dinâmica é chamada de mesa redonda do eu, ou reunião com os meus eus. Você pode fazer apenas imaginando na sua mente, ou pode colocar uma cadeira em torno de uma mesa com o nome dos quatro ali. Ou você pode apenas imaginar na sua mente esta mesa de reunião. Eu quero agora imaginar você numa sala de reunião. Nessa mesa estão sentados os quatro personagens. Todos querem opinar antes que você tome uma decisão. A dinâmica consiste em você conseguir identificar cada uma das vozes internas. Busque conseguir identificar cada uma delas e quais são as falas, as palavras, as frases, as expressões que cada uma usa. E tenha certeza que cada uma delas já tem uma forma de se expressar. Para te ajudar a realizar esta ferramenta melhor, eu vou fazer de uma forma sintetizada cada uma dessas vozes em particular. Mas é importante que você consiga identificar qual é a expressão que cada uma delas já usa em você. Vamos começar com o eu consciente. Ele é o mais racional da mesa. Antes de qualquer decisão, ele já faz a pergunta: isso faz sentido? Quais são os riscos? Qual é o melhor caminho? Como posso me preparar melhor? Vai custar caro? Quais as vantagens disso? Quais os meios dos processos para isso? Qual o processo que vamos usar? Lembre-se do que o eu consciente ele gosta de organização, de planejamento, ele é metódico, ele gosta de processo, ele gosta de método. Ele pensa antes de agir, organiza tudo, pensa em tudo, todos os riscos, todas as possibilidades, ele tem plano A, B, C. Imagine que você recebeu uma proposta para abrir um negócio. O eu consciente diria: vamos fazer um planejamento. Quanto será o investimento? Quais os riscos? Existe mercado? Perceba que essa voz não é negativa, muito pelo contrário, ela evita decisões impulsivas. O problema aparece quando ela é exagerada, ela analisa tanto, planeja tanto, que nunca consegue agir. Você conhece alguém assim? Talvez conheça, né?
Talvez seja você mesmo. A segunda voz é o eu emocional. Agora vamos conhecer ela um pouco. Enquanto o eu consciente pergunta, faz sentido? O eu emocional pergunta, o que eu sinto? Ele é sensível, criativo, imaginativo, intuitivo, é empático. E é essa voz que faz você se emocionar ouvindo uma música, que percebe quando alguém está triste, mesmo sem dizer uma palavra, que olha para uma paisagem e sente paz, é uma voz contemplativa. Voltando ao exemplo do novo negócio, o emocional diz: isso me faz o coração vibrar. Sinto que esse projeto tem significado. Eu estou entusiasmado. Ele não trabalha apenas com lógica. Ele percebe aquilo que muitas vezes os números não mostram, mas também existe um risco. Caso seja uma pessoa que carrega dor e sofrimento, tem uma criança ferida, aprisionada, ela vai interpretar tudo como dor, ainda mais que já tenha passado por experiências anteriores de fracasso. Pode ir saindo de fininho e dizer: isso não é para mim, eu não consigo. Eu já tentei tantas vezes. Outras pessoas também já tentaram e não conseguiram. É melhor eu não arriscar. Ainda não chegou o meu momento. No momento certo eu vou. Só que esse momento nunca chega. Ela dá um jeito de cair fora e não arriscar. Prefere ficar como está. Caso essa voz detecte perigo, ela vai pesquisar de todas as formas, podendo entrar no módulo de sobrevivência e agir apenas por impulso de sobrevivência. Quando ouvimos apenas o eu emocional, podemos agir por impulso, ficando na estagnação ou na zona de conforto. Por exemplo, pessoas que passam a precisar comer bastante, principalmente doce, beber por impulso e outras coisas. Responda sem pensar. Tomar decisões apenas porque estamos felizes ou tristes naquele momento. A emoção é uma excelente conselheira, mas não deve ser a única a decidir. A terceira voz, o ego. Agora chegamos naquela voz que costuma confundir muitas pessoas. Muita gente pensa que o ego significa apenas orgulho, mas ele é muito mais do que isso. O ego quer proteger, o ego quer nos proteger. Só que muitas vezes ele protege de tanta maneira e de forma errada. Ele vive perguntando: e se eu fracassar? E se rirem de mim? E se ninguém gostar? E se eu perder? Como que vai ser comigo se eu não conseguir? Se eu não conseguir comprar, se eu não ter dinheiro? Então o ego se preocupa muito como vamos conseguir, como vamos fazer, e se fazer não dá certo, o que os outros vão pensar de mim? Perceba que quase todas as frases do ego começam com medo. Ele quer controlar tudo, quer aprovação, quer reconhecimento, quer ter razão, gosta de ser visto como o melhor amigo, o melhor conselheiro, aquele que sabe tudo o que é melhor para nós. Pelo menos ele imagina. Imagine que você foi convidado para dar uma palestra. O eu consciente diz: eu vou estudar. Vou me preparar da melhor forma possível. O eu emocional diz: vai ser uma experiência maravilhosa. O ego responde: e se você esquecer tudo? E se as pessoas criticarem? É melhor não aceitar. Você consegue perceber que o ego tenta evitar dor, mas muitas vezes acabamos impedindo o nosso crescimento. Quando ele domina a nossa vida, passamos a viver para agradar as pessoas e não para viver os nossos valores, os nossos sonhos. Agora vamos trazer o mesmo exemplo da palestra, mas com uma pessoa que carrega dor interna. Tem uma criança ferida, aprisionada. Essa pessoa é convidada a fazer a palestra. O eu consciente vai dizer: eu vou me preparar da melhor forma, mesmo com medo, aquele frio na barriga, vou
não muito confiante, mas eu vou. O eu emocional já entra num estado de medo, de insegurança, de ansiedade. Ele tem calafrio, entra num estado de estresse, de pânico. O ego, por sua vez, começa. É melhor não ir. Você sabe que não consegue. Você já tentou tantas vezes. Não é sua área. Sua voz não é tão bonita assim, não. Eu não sei falar em público. Não vai dar certo. Você não domina tanto este assunto. Agora vamos ver a quarta voz, o eu espiritual, que muitas vezes fica escondida e facilmente confundida com as demais. Na minha opinião, é a mais importante de todas, é o eu espiritual. Essa voz é diferente. Ela é humilde, ela não grita, ela não impõe, ela propõe, ela não ameaça, ela convida, ela fala com forma serena, se manifesta no silêncio. Ela pergunta se isso é verdadeiro, se isso é bom, isso aproxima de Deus, faz sentido para você, isso faz você crescer como pessoa, enquanto o ego pergunta: o que vão pensar de mim? O eu espiritual pergunta: o que é certo fazer? Enquanto o ego busca reconhecimento, o eu espiritual busca propósito. Enquanto o ego quer controlar, o eu espiritual aprende a confiar. Essa voz nos conduz para o amor, para a verdade, para o perdão, para a compaixão. É, é ela que muitas vezes nos inspira a fazer o bem, mesmo quando ninguém está olhando. Como identificar quem está falando? Essa talvez seja a pergunta mais importante deste vídeo. Eu vou deixar aqui para você um pequeno exercício e vou deixar depois na descrição do vídeo também. Sempre que surgir um pensamento, faça quatro perguntas. A primeira: essa voz está tentando compreender a situação? Provavelmente é o eu consciente. A segunda: essa voz está expressando sentimentos, alegria, felicidade, paz, medo, coragem, segurança, ansiedade, criatividade? Ou é uma intuição? Provavelmente é o eu emocional. A terceira voz. Essa voz está falando por medo, está querendo controlar tudo, saber o como, precisa provar alguma coisa, busca justificar o injustificável, justificar, explicar, esclarecer, buscando te convencer de algo, provavelmente é o ego. A quarta voz, essa voz está convidando você ao amor, à verdade, ao bem, à paz. Ela está encorajando a ir com medo mesmo. Muito provável você está ouvindo o seu eu espiritual. E com o tempo, esse exercício se torna natural. Você começa a perceber quem está conduzindo a sua vida. É importante que entendamos que nenhuma dessas vozes são inimigas. Existe uma armadilha muito comum: pensar que devemos eliminar alguma dessas vozes, o que não é verdade. Todas elas possuem uma função. O consciente organiza, o emocional humaniza, o ego protege, o eu espiritual orienta, ilumina. O problema não é a existência dessas vozes. O problema acontece quando uma delas assume o controle ou busca assumir o controle absoluto de nós, de nossa mente. Dentro do processo, aprendemos a identificar e a controlar, a organizar essas vozes. O quanto isso é importante. Quanto isso acontece, vivemos de maneira muito mais consciente, equilibrada. Eu estou no comando. Eu passo a assumir o mancha da nossa vida. E quero ir deixando um desafio para você. Durante esta semana, observe o seu diálogo interno. Quando surgir um pensamento, não responda imediatamente. Pare por alguns segundos e pergunte: quem está falando agora? É minha razão? É minha emoção? É o meu ego? É o meu espiritual? Esse simples exercício pode transformar completamente a sua maneira de pensar e lhe ajudar a tomar decisões. Lembre-se,
O objetivo não é calar as vozes, mas aprender a reconhecê-las. Quando você identifica a origem de um pensamento de uma dessas vozes, deixa de ser escravo dela e passa a reconhecer conscientemente qual voz deseja seguir. É assim que começamos a governar a nossa mente, em vez de sermos apenas guiados, comandados, governados por ela. Gostou deste conteúdo? Ele fez sentido para você? Te ajudou a entender a tua voz? Então eu peço, curta, comente e compartilhe com todas as outras pessoas que você quer que tenha conhecimento deste material. E assim venha fazer parte desta corrente do bem. Venha ser sal da terra e luz do mundo. Ajude outras pessoas a encontrar sabor, a iluminar a sua vida. Por isso, novamente, eu peço. Curta, comente e compartilhe. Se você ainda não me segue aqui no canal, se inscreva para ter mais acesso aos conteúdos. E se você não me segue lá no Instagram, me siga para estar por dentro de tudo aquilo que eu estou produzindo de conteúdo. Esta é a tua forma de você colaborar comigo, porque esse conteúdo é um conteúdo de valor, é um conteúdo que agrega conhecimento. Então seja generoso, curta, comente e compartilhe. E a gente se vê amanhã num próximo vídeo. Gratidão, fique com Deus e até amanhã.